Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre controle de acesso. Nós vamos nesse vídeo falar sobre conceitos básicos de controle de acesso e como esses conceitos são trabalhados no contexto do Biosecurity, software de controle de acesso e monitoramento da Zecateco. Ok? Bom, quando a gente fala em controle de acesso, a primeira coisa que nós temos é um local. O local que vai ter o acesso controlado, né? No caso aqui, uma empresa, né? uma academia de ginástica, um clube, que seja. No nosso exemplo, nós vamos controlar o acesso de funcionários em uma empresa. Outro conceito importante é horário. Ou seja, nós vamos controlar o acesso de funcionários em uma empresa em um determinado horário. Horário comercial, por exemplo. Então, os funcionários que trabalham na Zecateco podem acessar a empresa dentro do horário comercial. O próximo conceito, como nós estávamos dizendo aqui, são os funcionários, são as pessoas. Quem vai ter o acesso controlado, aonde e quando esse acesso vai poder ocorrer. Né? Então, com esses três conceitos base, nós conseguimos definir regras de controle de acesso. Né? Vamos dar um pouco mais de informação, um pouco mais de contexto aqui para a gente entender como isso é feito dentro do sistema, dentro do Biosecurity. Ok? Bom, inicialmente, como esse controle de acesso é feito na empresa? Nós temos os equipamentos de controle de acesso, que são cadastrados no sistema, evidentemente. Né? Podem ser catracas, podem ser controladores de porta, uma série de equipamentos diferentes, né? Mas que tem como finalidade controlar o acesso. E esse acesso vai ser controlado num determinado horário. Como é feita essa definição de horário dentro do sistema? No caso do Biosecurity, nós fazemos cadastro dos horários por dia da semana. Né? Nós vamos ver isso nas telas que nós vamos demonstrar depois, nesse vídeo mais tarde. Para cada dia da semana nós temos intervalos de horário, até 3 intervalos. Aqui eu estou mostrando um intervalo apenas, mas para cada dia da semana nós temos até 3 intervalos, onde o acesso vai ser permitido. Então nós definimos o horário comercial aí como um acesso de segunda a sexta-feira de 8 às 18 e sem acesso no sábado e no domingo. No Biosecurity, um dia que está definido como um dia sem acesso ou de acesso negado, a gente define intervalo de 0 horas a 0 horas, né? Um horário de acesso negado. E como esse acesso vai ser feito nos equipamentos de controle de acesso? Como as pessoas vão se autenticar? Como elas vão provar a identidade delas nos equipamentos? Bom, isso pode ser feito de várias formas. Né? Aqui, a título de exemplo, nós podemos usar a impressão digital, podemos usar um cartão, né? Um cartão de proximidade, por exemplo, para fazer a autenticação do usuário no equipamento. O equipamento que está instalado em um local, que vai permitir o acesso num determinado horário. Então, com esses três conceitos base, nós podemos montar regras de acesso que vão ser aplicadas aos usuários e vão controlar o acesso desses usuários nos locais de interesse. Bom, vamos olhar para o sistema então. Como esses conceitos são aplicados dentro do sistema? Inicialmente nós temos que definir as áreas que vão ser controladas. Para definir as áreas, podemos vir aqui no menu Sistema. Dentro de Gestão Básica, nós temos a configuração da área. O sistema já tem uma área cadastrada, a área padrão. Nós vamos renomear essa área para Empresa, que vai ser a área de acesso controlado. Nós podemos ter múltiplas áreas. Tá? Então, eu posso cadastrar aqui várias áreas em estrutura de árvore. Então, por exemplo, dentro da empresa, se eu tiver sub-áreas para controle de acesso,
Eu posso definir aqui, por exemplo, uma nova área chamada almoxarife, por exemplo, que fica dentro de empresa, certo? Posso cadastrar quantas áreas eu quiser. Defino um número para a área, dou um nome aqui, sala, servidores, para o pessoal da TI também, dentro de empresa. E eu posso montar o mapa de áreas controladas dessa forma. Depois de cadastrar as áreas, nós precisamos cadastrar os equipamentos. Nós temos aqui um equipamento que vai ser utilizado nesse vídeo, no caso, uma Embio 260. Está instalada aqui bonitinha, nós vamos utilizá-la daqui a pouco. Vamos fazer o cadastro desse equipamento para que a gente consiga utilizá-lo. Para fazer o cadastro dos equipamentos, podemos acessar o menu Acesso, Dispositivos de acesso, Dispositivo. Para cadastrar um novo equipamento, clicamos em Novo. E aqui nós vamos definir o equipamento. Então nós temos aqui a Embio 260. Nós estamos usando aqui nesse vídeo. Comunicação TCP/IP. O endereço IP dela 28.11.81.107. Porta de comunicação padrão para os equipamentos DZK 4370. Senha de comunicação default é vazio. Tipo de painel, painel de 2 portas. E aqui nós informamos em que área esse painel está instalado, né? Suponhamos que seja na sala dos servidores. Nós podemos aqui, durante o cadastro, já adicionar de uma vez esse equipamento a um nível de acesso. Não é obrigatório fazer isso agora. Nós vamos falar de nível de acesso um pouquinho mais para frente. Então vamos deixar isso aqui sem configurar no momento. E aqui nós definimos se nós queremos limpar a memória desse equipamento agora, nesse momento que estamos incluindo no sistema ou não. Eu vou marcar essa opção, clicar em OK. Ou seja, o equipamento está sendo incluído no sistema, o sistema vai passar a controlá-lo. Todos os usuários, configurações que porventura estavam ali foram apagados. E nós temos aqui agora um equipamento vinculado à sala de servidores configurado no nosso sistema. Bom, depois de cadastrado o equipamento, o que nós teremos que fazer é cadastrar horários de acesso. Ou seja, em que horário as pessoas que têm acesso à sala de servidor vão poder fazer esse acesso. Para fazer isso, nós vamos na aba Controle de Acesso, subaba Controle de Acesso, Cadastro de Horários. Aqui nós já temos alguns horários cadastrados, né? Então eu tenho um horário padrão, que é o horário 24 horas acessível, ou seja, é um horário padrão do sistema, você não pode remover. Esse horário significa, olha, acesso liberado o tempo todo. A utilização desse horário é opcional, né? Nós aqui cadastramos mais alguns, tem um horário funcionários, visitantes, limpeza. Vamos dar uma olhada nesse horário funcionários, para que vocês vejam a tela de definição de horários. Você tem a definição dia a dia da semana, pode definir até 3 intervalos diferentes. Então eu tenho aqui, de segunda a sexta-feira, definido acesso de 9 às 18. Na verdade, aqui nós temos de segunda a domingo, né? Vamos dar uma alterada aqui nesse horário, para que o acesso seja permitido somente de segunda a sexta-feira. Nos demais dias da semana e feriados, sem acesso. Temos aqui um horário de visitantes. Vamos dar uma olhadinha nele, só para a gente
poder entender como funciona. Para visitantes, nós definimos um horário de acesso de 10 às 16, que é um horário diferente daquele do acesso de funcionários. Vejam bem, no momento, nós estamos criando tabelas de horário, elas ainda não estão vinculadas a nada. Nós damos nomes para essas tabelas de horário, chamamos aquela primeira tabela de funcionários com acesso de 9 às 18, estamos chamando essa segunda tabela de visitantes com acesso de 10 às 4, poderia dar outro nome qualquer. Estou dando esses nomes para que seja claro entender para que eu vou utilizar essas tabelas no futuro. Mas elas ainda não estão associadas a nada, né? Temos aqui uma tabela chamada limpeza, para o pessoal da limpeza da empresa, né? Uma empresa terceirizada, tem funcionários que vêm até a empresa fazer a limpeza. Essas pessoas vão estar cadastradas no sistema de controle de acesso e elas têm acesso somente às terças-feiras, de 8 a meio-dia, e aqui vocês podem ver aí, nós já estamos usando a segunda coluna de intervalo. Também tem acesso de 14 às 16 horas. O que significa isso? Na terça-feira, o acesso de 8 às 12, 14 às 16, significa que entre 8 e meio-dia, o acesso é liberado. 1h da tarde, por exemplo, acesso negado. 14 às 16 horas, acesso liberado. 17 horas, 5 horas da tarde, em diante, acesso negado. E como nós podemos ver aqui, nós temos o acesso configurado para terça e quinta-feira. Ok? Ótimo. Então nós já temos áreas cadastradas, nós já temos equipamentos cadastrados, temos horário cadastrado. E como é que eu junto isso tudo para poder compor uma regra de acesso dentro do sistema? Para juntar tudo isso, nós temos um conceito no sistema chamado de nível de acesso. Nível de acesso define uma associação entre um horário de acesso e um local. Então vamos aqui no menu acesso, submenu controle de acesso, níveis de acesso. O sistema ele tem um nível de acesso default, padrão, está aqui nomeado master, né? Nós vamos renomear aqui para efeito didático. Vamos chamar de empresa. O horário de acesso que está selecionado para esse nível de acesso, que não pode ser apagado, tá? Esse nível de acesso você não consegue excluir. Vamos definir aqui que é o horário de funcionários, ou seja, esse nível de acesso, só para a gente ter um nome diferente aqui, nível empresa. A área é empresa, o horário aplicado é funcionários, ou seja, as pessoas que estiverem associadas posteriormente a este nível de acesso, as pessoas que detiverem este nível de acesso, vão poder ter acesso à área empresa no horário definido pela tabela de horários funcionários. Ok? Aqui a título de demonstração vamos criar mais um nível, que é o nível sala servidores. Nós também vamos utilizar a tabela funcionários, se vocês se lembram, é aquela tabela que define acesso de 8 às 18, de segunda a sexta, ou seja, na área sala de servidores, as pessoas que detiverem o nível de acesso sala de servidores vão poder entrar na sala de servidores de 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Ok? Esse é o conceito. Então, quando nós cadastramos no sistema níveis de acesso, onde nós juntamos uma área a um determinado horário, nós já estamos formando a regra de acesso que vai ser aplicada posteriormente aos usuários funcionários, que vão estar utilizando os equipamentos ali para se autenticar e vão ter o acesso controlado. Bom,
eu tenho aqui dois níveis de acesso. O nível de acesso empresa tem 0 portas. O nível de acesso sala de servidores tem 0 portas. O que significa isso? Para cada área, nós associamos equipamentos. E esses equipamentos representam portas de acesso. No nosso caso, nós cadastramos uma Enbio 260 na sala servidores e criamos aqui agora um nível de acesso, onde nós utilizamos o horário funcionários, que é de 8 às 18, segunda a sexta, e nós precisamos adicionar a esse nível de acesso as portas que compõem esse nível de acesso. Ou seja, uma vez tentando acessar a sala de servidores, a área sala de servidores, quais serão as portas que podem ser utilizadas pelos funcionários na tentativa de acesso? Nós precisamos configurar isso também no nível de acesso. Para isso, nós vamos selecionar aqui a opção adicionar a porta do nível de acesso sala de servidor. Como vocês podem ver, aqui nós temos duas portas disponíveis. Nosso equipamento é uma Enbio 260. Uma Enbio 260 é um painel controlador de duas portas. Se nós estivéssemos usando uma Enbio 460, seria um painel controlador de 4 portas, nós teríamos aqui nessa tela 4 portas disponíveis. Ok? Bom, nós vamos associar aqui as duas portas da Enbio à sala de servidor, ao nível de acesso sala de servidor. Então vocês podem ver que agora nós temos aqui as duas portas associadas e no nível de acesso empresa ainda nenhuma porta. Mas o nosso exemplo vai ser só sobre a sala de servidores. Ok? Bom, definimos o nível de acesso. O que nós fazemos com isso? Nós associamos esse nível de acesso às pessoas cadastradas no sistema. E para cadastrar as pessoas, nós vamos aqui no menu Pessoal. Nós vamos proceder aqui com o cadastro de um funcionário para demonstrar para vocês como é feita a associação entre funcionário e nível de acesso. Então vamos clicar aqui na opção Novo, definir um ID aqui para o nosso funcionário, primeiro nome João Silva, informação aqui de gênero, podemos colocar o número de documento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de cartão, nós podemos definir um cartão de proximidade que vai ser associado a esse funcionário para que ele possa utilizar na autenticação dele nos equipamentos de acesso. Aqui nós temos uma controladora Enbio 260, temos também um equipamento CR10, leitor de cartão. Nós vamos utilizar esse equipamento para fazer a associação do cartão, simulando aqui a mesa de cadastro, né, do funcionário, no RH, por exemplo. Então a gente aproxima aqui o cartão no CR10, vocês podem ver que o campo já é preenchido aqui para a gente na tela de cadastro, né? Bom, e no que interessa, na parte de controle de acesso desse funcionário, nós temos aqui o nível empresa já definido, não é o nível que nos interessa, nós vamos adicionar o nível sala de servidores, passar ele aqui para o lado direito, ok, nós vamos desmarcar aqui o nível empresa e quando salvarmos aqui o cadastro, o sistema já vai remover para a gente esse nível de acesso, o funcionário vai ficar só com o nível de acesso sala de servidores, ok? Uma vez feito isso, ele vai passar a ter acesso ao equipamento que está alocado na sala de servidores. Então, para demonstrar aqui para vocês agora que o funcionário ainda não tem acesso, nós vamos passar esse cartão aqui no FR1200 que está conectado na nossa Enbio. O LED vermelho vai se acender. Vocês podem ver, acesso negado nas duas portas. E depois que nós salvarmos o acesso, esses dados vão ser enviados para o equipamento. E aí nós vamos poder passar a acessar a sala de servidores, desde que o horário permita. Como hoje nós estamos numa segunda-feira e são 5 da tarde, isso está dentro do nosso horário de acesso permitido. Então nós vamos aqui fazer a confirmação. Já temos aqui a confirmação do cadastro. O usuário João
cadastrado no sistema, ele está vinculado ao nível de acesso sala de servidores. Esse nível de acesso, por sua vez, está associado ao local sala de servidores. Temos associado ao nível de acesso uma tabela de horário que permite acesso de segunda a sexta-feira, de 9 às 18. Hoje é segunda-feira, nós estamos aqui às 5 da tarde. O nosso horário permite o acesso, então agora nós vamos fazer novamente o posicionamento do cartão do João na controladora, e dessa vez nós temos que ter o LED verde, acesso liberado. Vamos lá? Como vocês podem ver, confirmação de acesso, acesso liberado. Então é isso, pessoal. Com esse vídeo, nós queremos mostrar para vocês o básico do controle de acesso no BioSecurity. Vamos estar fazendo mais vídeos para demonstrar outros recursos, conceitos mais avançados. Se liga aí no nosso canal, aprendam bastante do BioSecurity, e dúvidas, entre em contato com a ZK Tecla, ZK Brasil.